Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. E uma coisa é certa, o calor tá de matar. E uma boa opção para tentar se refrescar com esse calor intenso aqui da capital amazonense é a água, não é mesmo? De forma a hidratação ou até mesmo praticar, ter esse contato direto com a água através de um esporte. E já que hoje o estilo de vida está dentro d'água, nada melhor do que a gente falar sobre os mitos e verdades da natação e a hidroginástica também. Por isso nós estamos recebendo aqui no Estúdio Glass do AmazonSat a gerente do Departamento Aquático da Companhia Atlética, Rebeca Ponte. Seja bem-vinda, bom dia. Já participou hoje através da nossa matéria? Obrigada, bom dia. E também o Fred Rolim, ele é instrutor de hidroginástica na Companhia Atlética. Bom dia, Fred. Bom Seja dia. bem-vindo. Bom dia. Hoje a gente mostrou um pouquinho sobre essa dinâmica, o estilo de vida do atleta que pratica natação ou outras modalidades dentro daquele contexto de desportos aquáticos. Mostramos até uma imagem assim linda que me emocionou, acho que emocionou o pessoal de casa também. São os bebês praticando a natação desde cedo, né? Sim. Nós temos crianças lá a partir dos 6 meses. E nada melhor para o professor, né? O professor se diverte também. É um prazer dar aula para as crianças. Agora, é isso que a gente ia falar. A partir de quantos meses os papais e mamães podem colocar a sua criança para aprender a nadar, ter esse contato com a água? Então, não existe uma idade certa. Mas tem crianças que começam com 1 mês, 2 meses de vida, mas a maioria das escolas de natação aceitam a partir de 6 meses de idade, depois que recebem a maioria das vacinas, né? Agora, e os adultos que nunca tiveram contato com a água no sentido de esporte, de prática mesmo? Eles podem aprender a nadar? Como é que funciona esse planejamento para esse adulto ou jovem? Com certeza. É um pouquinho mais difícil para aquelas pessoas que têm medo, que têm algum trauma de infância, que se afogaram. Mas se elas estiverem dispostas a aprender a nadar, é possível sim. Agora, no caso da hidroginástica com o Fred, o público é um pouco diferenciado, né, Fred? Ah, sim, com certeza. A maioria dos nossos alunos são idosos, mas nada impede dos mais jovens participarem também. A partir de quantos anos? 14, 15 anos com certeza já está bem apta a participar das aulas. Agora, pela experiência de vocês, a Rebeca tem esse contato mais próximo com todos os professores, por gerenciar o departamento. É fácil lidar com esses pais que trabalham no caso, com essas crianças? Porque, como você falou, existem muitos jovens e adultos que têm medo da água, têm medo de se afogar, que alguma coisa aconteça, que não consiga desenvolver os estilos de natação, mas e os pais ainda têm esse receio de colocar a criança pequenininha na natação? Eles têm um receio, mas o mais difícil de lidar com eles é que eles querem que os filhos aprendam muito rápido. Eles querem que eles aprendam a nadar os estilos, coisa que é mais do alto rendimento. Natação nada mais é do que você conseguir se deslocar dentro d'água, com os pés fora do chão, e não importa como você vai fazer isso, se é nadando cachorrinho, se é nadando um dos estilos, né? E as crianças, elas têm um tempo certo, existe um processo, um período de maturação. Então a gente tem que fazer no tempo delas, da forma que é mais prazerosa para elas. Quanto tempo é esse tempo de maturação? Aí varia muito, dos primeiros meses até 11, 12 anos. Tanto que tem idades que os pais querem que os filhos aprendam a nadar da forma mais técnica possível e isso não é possível. Então a gente tem que ter muita paciência, tem que conversar bastante com eles e eles vão percebendo que se a gente for tentar fazer com uma criança nade mais técnica, a criança vai se estressar e não vai querer mais nadar. Então tem que ser feito da forma mais prazerosa dinâmica, possível, prazerosa, brincando, é assim que eles aprendem. É porque é uma atividade que traz benefícios para a saúde, mas isso é consequência, né? Primeiro ela brinca, se diverte, tem esse momento de lazer. E aprende, né? Isso é o mais importante. E essa ansiedade dos pais pode atrapalhar, né? Com então, certeza. É feita uma conversa, esse diálogo com os pais, explicando o desenvolvimento da criança. Sim, com certeza. Tanto que a gente pede para os pais ficarem um pouquinho distantes, né? No começo tem uns pais que querem ficar perto, porque as crianças também sentem um pouquinho de medo, né? Então, tá tendo o primeiro contato com o professor, mas depois que elas estão ali com as outras crianças, elas começam a socializar, elas não querem nem saber dos pais, elas nem ligam mais. Agora, Fred, é preciso saber nadar para fazer hidroginástica?
Não é necessário. Não é necessário porque a maior parte do tempo os alunos vão ficar com os pés firmes no chão da piscina, exceto alguns momentos breves que existem movimentos de flutuação e aí a gente perde o contato com o solo, mas é pouco tempo e caso o aluno tenha dificuldade, a gente pode passar um exercício de adaptação para ele poder ir aprendendo aos poucos e depois já está dominando. Craque, né? Tá craque. Agora, Rebeca, você falou a respeito de estilos. O que são esses estilos? São os estilos técnicos voltados para o alto rendimento, para a competição, para quem pretende chegar aí... Carreira profissional. Exatamente, seguir uma carreira profissional. Os estilos são crawl, cosse, peito e o borboleta. Certo? Explica um pouquinho pra gente como é que funciona sobre isso. Pode fazer os movimentos aqui. O mais utilizado, o mais simples, que é esse que a gente está vendo aqui. Olha, para a maioria das pessoas, não são todas, nós temos algumas exceções, é o crawl, né? Tanto que é o primeiro que a gente começa a ensinar depois da fase de ambientação, de adaptação na água. Depois do crawl, costas, e a gente vai ensinando a pernada do peito, vai ensinando a ondulação do borboleta, mas o mais difícil é o peito, porque é um nado muito técnico. É aquele que fica com as mãos próximo ao corpo? O peito, não, é aquele que você faz o movimento aqui com a abraçada e a pernada tipo de sapinho, né, que fala. Então, pode levar mais tempo ainda para esse jovem aprender. Sim. Forma técnica, de forma rústica é um pouco mais fácil, a gente não exige tanto assim do aluno. É só se ele quiser mesmo ser técnico, aí então a gente tem que ter uma metodologia, um planejamento para poder conseguir chegar no objetivo dele. Agora, em relação à hidroginástica, Fred, é utilizado também algum estilo? Tem alguns nomes técnicos que vocês utilizam para esses movimentos dentro d'água, né? Sim, existem os nomes técnicos, sim, mas nenhum estilo é levado tão à risca assim. Quanto da natação? Não é preciso dominar nenhuma técnica específica, não. Agora, em ambas as modalidades, é necessário alguns instrumentos, né, de auxílio, até mesmo para as crianças ou para os idosos, para a realização daquele movimento e até para a gente conseguir atingir o seu objetivo, no caso, algum músculo, ou a parte óssea, o fortalecimento, enfim. No início, é utilizado muito aquela prancha, né? Hoje em dia, isso ainda é colocado em prática? Isso era muito utilizado na minha época, inclusive. Olha, por experiência própria e trabalhando com os meus colegas, a gente percebe que é muito mais fácil você ensinar sem material, né? A não ser o que ele precisa para nadar, que é a roupa de banho, a touca e o óculos que a gente recomenda, porque são materiais que viciam muito, certo? Que dificultam. Às vezes você ultrapassa um processo que depois na frente vai ficar um pouquinho mais difícil de consertar. A prancha, para algumas pessoas, principalmente para os adultos, a gente utiliza como uma forma de motivação, né? Porque ele chega lá, vou fazer um deslize com pernada, abraçado, aí ele não consegue levantar a cabeça, afunda o tronco e as pernas. Então a gente dá a prancha para ele sentir que ele está nadando, que ele está conseguindo flutuar, para ele conseguir bater a perna. Aí aos pouquinhos a gente vai tirando a prancha, coloca, tira, daquele jeito, só para motivar mesmo, entendeu? Mas a princípio a gente pretende não usar material algum. Agora, na hidroginástica, os materiais são importantíssimos, sim, né? Sim, importantes. Apesar de que você pode fazer uma aula inteira sem material e a aula ser intensa da mesma forma como você estivesse utilizando os materiais. Nós podemos usar os halteres, que são feitos com um material específico para a piscina, específico para o meio líquido, que ele vai produzir uma resistência maior, usando mais o músculo, a musculatura, exigindo muito mais. Tem os macarrões que auxiliam na flutuação também. Esses halteres são os pezinhos? São os pezinhos, os famosos pezinhos, né? Fora da água, uma beleza, são leves e tudo mais, mas no meio líquido eles produzem uma resistência muito maior, exigindo muito mais da pessoa. Agora, existem também aquelas aulas mais intensas, dependendo do público que a gente está trabalhando, que são feitos com a cama elástica, com outros equipamentos mais pesados ainda, né? Sim. A cama elástica, no caso o jumping, ele auxilia muito na redução mais ainda do impacto. O meio líquido, ele produz um impacto muito menor nas articulações. E quando você utiliza esse implemento, quando utiliza esse material, diminui mais ainda, direcionando a atividade para aquelas pessoas que têm patologias articulares, ósseas, osteomusculares. Então,
auxilia bastante nesse ponto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma breve pausa no nosso bate-papo, porque a gente precisa falar de outra novidade, mas vocês ainda não estão liberados, tá bom? Ainda estão chegando várias perguntas, participações através do nosso WhatsApp. Se você de casa ainda não enviou o seu questionamento, a sua pergunta, esse é o momento propício, anota aí, não esquece mais, já salva no celular. 92, código de Manaus, 981114512. E no próximo bloco nós vamos falar sobre os animais. Sobre um programa aqui do Amazonsat que tem muitas novidades pra gente. Então não sai daí que a gente volta já.